Pessoal, eu me chamo Leonardo dos Reis e Silva, sou acadêmico do curso de Química pelo IFCE Campus Ubajara e o tema da nossa videoaula de hoje é Ligação Química à Ligação Covalente. Bom, de início eu trago uma pergunta para vocês. O que são ligações químicas? Com a resposta bem breve, é o que? Ela é a união dos átomos para a formação de moléculas. Acontece quando os átomos reagem entre si. Bom, as ligações químicas são divididas em três. Ligação iônica, que é o ganho ou perda de elétrons. Ligação covalente, que é o compartilhamento de pares de elétrons. Ligação metálica, acontece com os metais, em uma nuvem eletrônica de elétrons. Bom, o foco da aula de hoje é ligação covalente. Antes de entrar em ligação covalente, precisamos saber sobre a regra do octeto e estabilidade dos gases nobres. Bom, a regra do octeto estabelece que os átomos devem possuir 8 elétrons em sua última camada de valência ou 2 elétrons se o elemento possuir somente a camada K. Certo? Temos aí a explicação. Sabemos que somente os gases nobres são estáveis nas condições ambientes. Dessa forma, os demais elementos buscam se estabilizar através de ligações químicas. Bom, agora nós temos um conceito sobre valência. Atentem-se somente ao que está em vermelho, ou seja, valência, entendida como a capacidade de um átomo de ligar-se a outros. No quadro abaixo, temos as valências dos gases nobres, onde os outros elementos buscam se estabilizar fazendo ligações para obter essas valências. Observe que na camada K, o Hélio tem 2 elétrons e os demais elementos eles têm 8 elétrons na sua última camada de valência, ou seja, eles são estáveis. Os demais elementos buscam essa estabilidade e, para adquirirem, fazem ligações químicas. Bom, agora a gente chegou nas ligação covalente. Nós temos aqui alguns pontos importantes. Atentem-se ao que está grifado em vermelho, ou seja, ligação química é o compartilhamento de pares de elétrons. Elas podem ser representadas pela fórmula de Lewis, fórmula estrutural, plana e fórmula molecular. Aqui nós temos um exemplo genérico, onde o elemento A vai se ligar ao elemento B. Ou seja, a ligação covalente ela ocorre entre ametais mais ametais mais hidrogênio, hidrogênio mais hidrogênio. Esses ametais são da família 4A, 5A, 6A e 7A. Aqui temos um exemplo da ligação covalente com a molécula de água, onde o hidrogênio tem um elétron de valência e o oxigênio tem 6 elétrons de valência. Dessa forma, um hidrogênio vai se ligar ao oxigênio para se estabilizar. O outro hidrogênio vai fazer o mesmo processo. Percebam que eles estão compartilhando elétrons, ou seja, o elétron do hidrogênio agora também é do oxigênio, e assim ficam estáveis. Ou seja, o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons e o oxigênio se estabiliza com 8 elétrons na camada de valência. Agora a gente vai um exemplo para as fórmulas estruturais. Aqui nós temos o exemplo do cloro, onde ele tem 17 elétrons. Nós temos a distribuição eletrônica. No quadro em vermelho nós temos a camada de valência do cloro, com 7 elétrons. Ou seja, ele precisa somente de mais um elétron para se estabilizar. Aqui nós temos a fórmula eletrônica de Lewis, onde nós temos a molécula de cloro fazendo o compartilhamento de elétrons através destes pontinhos e asteriscos, onde cada asterisco e ponto representa um elétron. Embaixo nós temos a fórmula estrutural plana, onde o traço representa a ligação, sendo cada traço desse equivale a um par de elétrons. Embaixo nós temos a fórmula molecular, onde nós temos 2 moléculas de cloro.
Aqui eu trouxe um mapa conceitual de ligações químicas, que vai desde a busca de estabilidade, teoria do octeto, diagrama de Linus-Pauling, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, para vocês estudarem. Aqui eu trago algumas informações importantes, onde nós temos aqui toda a referência bibliográfica dessa videoaula, o contato e o meu contato, e-mail e Instagram. Temos aqui uma informação muito importante, que é: essa videoaula integra a atividade do curso de videoaulas ofertada pelo IFRS, através da plataforma Moodle. Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje. Obrigado.